Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos-lhes paz, muita paz. Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos. Prezados ouvintes, nossas saudações a todos com votos de paz nos vossos corações. Terezinha Lumbreiras, saudações. Queridos companheiros, as nossas saudações natalinas para todos. Alexandre Santana, saudações. Saúde e muita paz nesse período de Natal de Jesus. O programa é Sorriso de Esperança na sua edição especial. Então participamos aos 20, com uma audição especial natalina, nós não teremos a interatividade pelo telefone. A nossa programação fluirá na sequência natural, sem as ligações que sentirão falta e nós também. Então o programa Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM, e para o mundo, pela internet, rádio Rio de Janeiro, .digital. Ao vivo pelo YouTube, Facebook, o nosso WhatsApp hoje estará desativado exatamente por ser uma gravação, no período natalino. Ajude-nos a fazer a sequência, ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão desta programação. Caso você aniversaria hoje ou no decorrer desta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Aconteceu. É a esse homem de Nazaré, a esse sublime Rabi, a esse querido Rabone, como o chamou a ex-atormentada de Magdala, que nós queremos, neste dia, prestar a nossa mais singela homenagem, evocando o seu Natal. E começamos a tratar dessa questão, Jesus, evocando sua chegada ao mundo. E a chegada de Jesus ao mundo foi revestida de uma condição muito especial. Afinal, não era a chegada ao mundo de um espírito qualquer. Não era a chegada de um espírito mediano. Era o nascimento de um ser angélico. Num mundo marcado pelas provações e pelas expiações, decorrentes da condição dos seus habitantes. Para uma alma solar, como é o caso do Mestre, penetrar essas brumas e conviver conosco, certamente que isso lhe impôs sacrifício, como se alguém de certa estatura
tivesse que se conformar num leito estreito e curto, ou vestir roupas apertadas que não correspondessem à sua grandeza. Para que Jesus Cristo chegasse ao mundo num corpo humano, informam-nos os benfeitores da vida espiritual que ele começou esse movimento psíquico de adensamento e de ajustamento à nossa realidade planetária quase 14 séculos antes de chegar. Afirmam esses mesmos guias espirituais que no período em que Moisés recebia no Sinai as tábuas da lei, iniciando um processo de orientação da humanidade para o respeito às leis divinas e para o conhecimento exteriorizado dessas mesmas leis, naquele período do recebimento do Decálogo, começava Jesus de Nazaré o seu mergulho psíquico para que gradativamente ele se configurasse na segunda revelação ao Ocidente, revelação do Pai Criador para a humanidade. A primeira revelação, então, era aquela que se estabelecia no deserto de Sinai, na montanha de mesmo nome, quando o esposo de Séforis, o notável Moisés, teve ensejo de captar do mundo superior os 10 itens norteadores da vida humana. Daí então, Jesus Cristo começa seu mergulho psíquico na psicosfera do mundo terrestre. Quando ele veio, parecia ser igual a nós. A estrutura humana, a família humana, o ambiente em que nasceu, a simplicidade social, no entanto, estava emboscada na carne humana uma sublime estrela. Cristo nasceu onde? Quando? A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como diz São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura,
é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos em abono de nossa asserção o testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Indaguemos de Madalena, onde e quando Jesus nasceu. Ela nos informará. Jesus nasceu na Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João, o evangelista, e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá, Jesus nasceu em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações, que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram, pela humildade, naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Esse texto está no livro Em Torno do Mestre, de autoria de Vinícius.
Aqueles eram dias tumultuosos. Nasciam impérios que eram destruídos na voragem do tempo. A Índia havia se distendido como um grande continente. No Levante, exatamente dentro das águas de 2 rios volumosos, o Tigre e o Eufrates. A Síria e a Babilônia conquistaram praticamente todos os vizinhos. Depois, esboroaram-se. Surgiram impérios grandiosos que a vida destruiria. E hoje, quando olhamos para as páginas do passado, vamos encontrá-los em escombros, sob o sol ardente do deserto e o calcinar das sucessivas camadas de areia, ou submersos nas águas profundas dos oceanos. Tudo passa na voragem do tempo. E foi exatamente quando Roma distendia os seus tentáculos por toda a terra, e a dor, o desespero, a amargura cavalgavam os corações humanos, que ele apareceu. Em uma gruta de calcário, numa noite silenciosa e fria, ele trocou as culminâncias das alturas pelas baixadas sofredoras da humanidade. Ele veio à semelhança de uma luz que jamais se extinguiria e dividiu a história, dividiu a humanidade antes e depois dele. Não tinha nenhum exército e foi chamado rei. Não era possuidor de grandezas e todos o chamavam Senhor. Porque ele trouxe a missão de libertar a criatura humana da ignorância, arrancá-la dos elos escravocratas, da pequenez e das paixões asselvajadas. E cantou a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, inaugurando o período do amor que jamais desaparecia do coração da criatura humana. Até hoje, quando falamos sobre Jesus, uma dúlcida melodia canta nos arcanos do nosso sentimento. Jesus é paz, é ternura, a alegria dos que choram, a esperança dos que perderam o caminho, a companhia de quem não tem ninguém. Ainda agora a sua voz dúlcida e canora parece repetir na acústica de nossas almas: ama. A verdadeira felicidade é amar. Sê tu aquele que socorre, aquele que constrói a vida, a beleza, a imortalidade. À semelhança daqueles dias, o homem moderno atingiu a Lua, viaja na direção de outros sistemas solares, mas a dor escraviza-o no guante terrível da sua inferioridade moral. O conhecimento canta, mas as necessidades emocionais estorcegam, ralando os sentimentos e suplicando compaixão. A ciência libertou da ignorância. A tecnologia de ponta favoreceu com a rapidez da comunicação virtual, mas não ampliou as asas do coração que ama. E é por isso que Jesus está de volta. E em cada ano celebramos o seu Natal. Parece existir em nosso mundo íntimo uma suave, terna doçura esperando por ele. E quando lhe falamos o nome, iniciamos a sua promessa diante daqueles corações que foram devorados pela angústia, há um renascer de primavera. Os escombros cobrem-se de flores, a alma sorri e a plenitude leva a uma canção de imortalidade. Jesus nasceu, mas ainda terá nascido, pergunto,
em seu coração. É importante que nesse Natal ele nasça, ou renasça, ele surja, ou ressurja, e você possa transformar a sua aflição no hino de louvor, cantando as bênçãos da imortalidade e de um perene Natal. Feliz Natal. Evangelho, Alonso Santos. Então, prezados ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito desse compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a fazer essas reflexões conosco. O programa hoje está fazendo uma homenagem aos festejos natalinos, lembrando muito a passagem de Jesus aqui pela Terra. Nós vamos então, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, fazer uma rápida reflexão sobre o mais belo e profundo diálogo em que a humanidade já teve conhecimento, que foi justamente o diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos, as duas maiores autoridades da época, Jesus no campo do espírito, Pôncio Pilatos no campo da matéria. E esse diálogo está descrito no Evangelho de João, que diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Só nessa primeira passagem desse diálogo, imagina-se a dúvida profunda que mergulhou Pôncio Pilatos com essa resposta de Jesus, dizendo que o reino dele não era deste mundo, ou seja, deixou implícito que era rei em algum outro lugar. E Pilatos entendeu essa mensagem, mas voltou ainda a perguntar a ele. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Confirmou, né? Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ali, Pilatos sentiu que de fato estava diante de um ser muito adiante da humanidade de seu tempo, né? E percebeu que de fato ali era Jesus, uma fonte de sabedoria e de amor. E ele fez de tudo para evitar a condenação de Jesus. Mas percebeu que as autoridades romanas de sua época queriam, a todo custo, sob quaisquer argumentos, o sacrifício de Jesus, a pena capital a Jesus. Então ele, sob pressão de Tibério Gaspar, de Herodes, dos sacerdotes Anás e Caifás, como ele não teve outra saída, teve aquele episódio de lavar as mãos para evitar a condenação de Jesus. Mas isso ficou tão forte na cabeça dele, na perturbação dele diante daquele diálogo, que ele acabou saindo da vida pelas portas do suicídio. Não resistiu. Então ele teve consciência que de fato ali ele estava diante do Salvador. Porque se quem escutasse a verdade entendeu o que Jesus queria transmitir, e ele entendeu, mas não teve forças para bater de frente com a cúpula de Roma de sua época. E aí foi uma pena ele ter encerrado a sua passagem pelas portas do suicídio, o que foi posteriormente socorrido por Jesus. Então cabe uma reflexão para todos nós, né? E nós estamos escutando a voz da verdade? O que estamos fazendo? Que esse Natal sirva de reflexão para as nossas vidas, que possamos melhorar nossas condutas e sintonizar com o verdadeiro Espírito Cristo, o verdadeiro Espírito de Jesus. João. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos. Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança.
Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Considerações. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe concedeu desde os tempos longínquos do princípio. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveravam os profetas de Israel muito antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício.
O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Palavras de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Estão no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, esse texto que nós vimos aqui, Emmanuel vem trazendo como que um roteiro da volta de Jesus, mostrando ali que ele precisava de passar pela manjedoura, né, manjedoura simples, já no seu nascimento, mostrando que ele não precisava de vir em palácios, porque o espírito mais puro que veio à Terra, governador da Terra, nosso modelo e guia, muito superior a tudo isso, e veio nos mostrando que a verdadeira grandeza não é a das coisas materiais, é a grandeza do espírito. Então, aí fala, né, dos fenômenos mediúnicos que precederam e acompanharam Jesus em toda a sua vida, né? Simeão, que reconheceu o menino logo que ele foi apresentado ao templo, Ana, Isabel, João Batista, José, o seu pai, Maria, e todos eles que já estavam envolvidos naquela vibração, naquela energia. E Emmanuel traz aqui também a questão que muitos acham que, como os essênios tinham uma vida muito parecida com a postura de Jesus, em muitos aspectos, com o seu modo de ser, que Jesus havia aprendido com eles. Então, aqui ele vem nos dizer que isso não é possível, porque Jesus já tinha ultrapassado esse nível, a sua evolução é muito maior. Os essênios tinham um modo de ser mais ligado à natureza, às coisas simples, mas Jesus é um espírito, é o espírito de maior elevação que veio à Terra. Diz assim, o mestre, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição, porque desde o início ele mostrou a qualidade do seu espírito. E ali também, continuando, Emmanuel dizer que no Antigo Testamento já havia as profecias que anunciavam que iria nascer esse espírito, até bonito aqui a figura, né, levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Porque, claro, todos aqueles que vêm trazer ideias novas, modificação daquilo que está estabelecido, causam revolta, não são compreendidos. E Jesus não podia ser compreendido, porque ele vinha mostrar que o verdadeiro poder não é o dinheiro. O que ele disse? Pôr o seu tesouro onde? Não onde a traça rouba, a traça rói e os ladrões roubam. Não. Pôr o seu tesouro onde estão os verdadeiros valores. O seu tesouro está onde está o seu coração. Então, que nesse Natal de Jesus, nós retornemos a estudar os evangelhos, tentando compreender um pouco mais a essência de tudo aquilo que ele nos ensinou, todas as lições que ele nos deixou, para podermos começar a pôr em prática. Porque somente
quando a fraternidade reinar entre todos. Somente quando o respeito, a consideração reinar no nosso mundo é que realmente estaremos preparados para um mundo de regeneração. Jesus veio exemplificar, veio deixar as suas lições, mas o trabalho é individual nessa evolução, mas coletivo, no sentido de ajudarmos uns aos outros, que para isso viemos. Nestes últimos dias do ano de 2017, o Natal é um convite a todos nós para uma reflexão profunda sobre a manjedoura. A manjedoura do Cristo é a mensagem do céu de fé, esperança e caridade. Fé de Maria, que confiou nas palavras do anjo, fé de José, que confiou nas palavras de Maria, fé de ambos, que confiaram nas promessas, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, de todas as incompreensões e até mesmo perseguições. Esperança na alvorada de um novo dia para a humanidade. Esperança de que Jesus pudesse tocar o coração de cada criatura, de cada ser, fazendo-o brilhar na luz do amor. Esperança de dias melhores. Esperança de prosperidade, de felicidade, de afeto, de fraternidade. Esperança que persistiu e sobreviveu às perseguições de Herodes, à estrada inclemente, ao sol ardente, à caminhada longa, às expectativas. Esperança que percorre toda a narrativa do Evangelho de Jesus. E caridade, presente no coração generoso dos pastores de Belém. Caridade das almas simples que souberam receber aquele casal de peregrinos, aquele casal que vinha de longe com a criança prestes a nascer e a iluminar o mundo inteiro. Fé, esperança e caridade é a mensagem deste Natal. Que ela possa entrar na sua casa, que ela possa entrar no seu coração. Porque a manjedoura de Jesus é prova de que não importa as condições que você esteja vivendo, não importa os obstáculos que você esteja enfrentando, não importam as tribulações e as lutas da sua vida. Em resumo, seu ponto de partida não é um empecilho para a sua chegada. A manjedoura representa a confiança celeste na semente. Semente que vai desabrochar e vai florescer e dar os seus frutos generosos. Que possamos, em meio a tantas lutas, em meio a tantas notícias preocupantes no Brasil e no mundo, em meio a tantos testemunhos, possamos confiar nessa mensagem inapagável da manjedoura. Possamos construir fé, esperança e caridade. Nós, a família do Ser, desejamos a todos vocês um Natal feliz, repleto de luz, repleto de esperança, cheio de fraternidade e de amor e de confiança de que Deus está no comando e de que tudo segue segundo a sua soberana vontade. Um Feliz Natal para todos, confiantes de que, assim, o nosso coração, neste Natal, possa se converter na própria manjedoura do Cristo.
manjedoura, essa imagem linda do presépio, com essa imagem, nós encerramos o nosso programa de Natal, desejando a todos um ótimo Natal e que realmente nós recebamos o aniversariante, pensando no que é importante para ele, o que ele disse que seria importante, como nós vamos presenteá-lo. Então, um ótimo Natal para todos, muita paz em todos os corações. Na certeza de que estamos aqui pelo Mestre, com o Mestre, nós chegamos ao final de mais essa jornada, agradecendo a Ele e, acima de tudo, a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na sua seara e desejando a todos um Feliz Natal. E assim, queridos ouvintes, queremos desejar a todos um Natal de paz, fraternidade, amor, luz, e que, de fato, Jesus possa nascer nos nossos corações. E lembrando das mensagens que foram apresentadas, em duas delas, tanto na convocação de Haroldo Dutra, quanto também da mensagem do nosso Vinícius, que possamos transformar o nosso coração na manjedoura para acolher Jesus. E aí chegamos ao termo de mais uma edição do nosso programa, que possamos novamente estarmos juntinhos na próxima terça-feira, das 14 às 14h55. E nas reprises deste programa, de quarta para quinta, de 1 a 1h55, e ao sábado, das 16 às 16h55. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte. Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.